Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no canal Maná Diário para trazer aqui o estudo da Palavra de Deus na carta que Paulo escreve aos Efésios, essa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10, lição que tem por título A Intercessão pelos Efésios. Eu sou o evangelista Claudionir e vamos mais uma vez juntos aprender da Palavra de Deus. Esta lição maravilhosa que Paulo traz no seu ensino à igreja de Éfeso, ele tem como texto áureo a passagem de Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática diz que nós devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. É importante a oração intercessora. A Bíblia diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Você já tem orado hoje? Já intercedeu por alguém? Já tomou as dores de alguém e orou por esta pessoa intercedendo perante o Pai? Faça isso e você vai ver o quão gratificante é. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe. Você que deseja pode acompanhar na sua Bíblia ou então acompanhe conosco aqui na tela, a leitura bíblica em classe que está em Efésios 3, versículos 14 ao 21, que diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Essa leitura nos traz uma profundidade riquíssima da palavra de Deus, onde Paulo vai falar acerca das profundidades, acerca da largueza, acerca do comprimento e da altura, ou seja, a plenitude de Cristo nas nossas vidas, a plenitude de Deus na humanidade, aquilo que Deus já revelou e ainda o que Ele tem para revelar a cada um de nós. O objetivo desta lição é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus e conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Estudaremos então sobre o valor da oração intercessória, qual a avalia que ela tem na vida do cristão. Também vamos ver que o apóstolo nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns para com os outros, pois se nós não amarmos nossos irmãos, dificilmente estaremos intercedendo por eles. E também, se não amarmos, nós não estaremos cumprindo a lei de Deus, não estaremos sendo filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Então, quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, as suas dificuldades nos atingem, as suas dores nos fazem sofrer, e nós então sentimos a necessidade e somos impelidos a orar intercedendo pela vida dos nossos irmãos e também intercedendo por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para que lhes seja dada, no abrir dos seus olhos, o conhecimento acerca da bondade e da misericórdia de Deus. Assim, nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode. Então, quando dobramos nossos joelhos no quarto, na madrugada, na igreja, onde quer que você estiver orando por alguém, você vai estar apresentando
E a sua oração, com certeza, não é vã no Senhor. Na intercessão paulina, nós aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que nós pedimos ou pensamos. Vamos aprender isso nesta lição e, com certeza, nós sabemos que Deus, Ele nos surpreende em todo o tempo. Se você ainda não teve essa experiência, experimente colocar tudo nas mãos de Deus e colocar diante de Deus através das orações para você experimentar essa maravilhosa graça de Deus sobre a sua vida. A nossa lição está dividida em 3 tópicos, dos quais o primeiro fala sobre corroborados com o poder do Espírito. O segundo tópico, arraigados e fundados em amor. E no terceiro tópico vamos ver sobre a bênção de Deus excede o pensamento humano. Corroborados com o poder do Espírito. O que é corroborado? O que é o significado da palavra corroborado? Corroborado significa confirmado, né? Então, os apóstolos, os cristãos, os crentes, estão confirmados no poder do Espírito Santo. Podemos ver que o apóstolo vai recitar esta palavra no versículo 16 do capítulo 3, que nós lemos aqui, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, confirmados, fortalecidos, né? Através do poder do Espírito Santo. Pois bem, vamos então à nossa lição. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória, ou seja, nas riquezas da glória de Deus, aquilo que Deus tem para nos dar, conforme ele mesmo fala no capítulo 3, versículo 16 de Efésios. Possuidor de todas as glórias, quem é? Deus. Deus é possuidor de todas as glórias. Ele é detentor de todo o poder, de toda a majestade, de todas as glórias, e ele é despenseiro das ricas e ilimitadas bênçãos. Ele nos concede essas bênçãos tão maravilhosas. Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. É o que Deus está intercedendo. Ele diz que ele se põe de joelhos diante do Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele tirava o seu período de oração e dedicava período da sua oração, parte da sua oração, a interceder pelos Efésios. Eu imagino que se Paulo intercedia pelos Efésios, ele intercedia pelos Gálatas, ele intercedia pela igreja de Colosso, ele intercedia por Timóteo, ele intercedia por Coríntios. Então, Paulo tinha esse amor no seu coração, de rogar para que as bênçãos de Deus fossem manifestadas aos crentes aos quais ele tinha uma responsabilidade, com os quais ele tinha um apego muito grande. Então ele mesmo diz: eu me coloco de joelhos e intercedo por vocês para que vocês conheçam qual a profundidade, a largura, a altura e o comprimento da graça, da majestade de Deus em suas vidas. Então, o primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior, falando acerca do homem espiritual. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Não é isto que Paulo está querendo dizer. Mas que ela fosse continuamente revigorada com esse poder. Que em todo momento Deus estivesse com a sua graça, com a sua misericórdia estendida sobre a igreja e que eles então entendessem que o Espírito Santo estava sobre eles em todos os momentos. Ou seja, o Espírito Santo habita dentro de cada cristão. Ainda Paulo enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Se não for o Espírito Santo, nós somos muito limitados na nossa sabedoria, conhecimento e intelectualidade. Mas o Espírito Santo nos amplia as fronteiras, nos amplia a visão espiritual e faz com que estejamos firmados, arraigados, fundados em amor em Cristo Jesus. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos.
E que também não significa dizer que Cristo não estivesse, presente na igreja de Éfeso. Não é nesse sentido que Paulo também está falando. Pelo contrário, ele está usando aqui o verbo grego katoiken. Katoiken é o verbo grego que significa habitação permanente, não uma habitação esporádica. Paulo está trazendo algo em oposição a uma habitação temporária. Sabe aquela casa de veraneio? É uma habitação temporária, mas existe uma habitação permanente. Então, que a igreja de Éfeso fosse uma habitação permanente de Cristo, que ele sentisse a vontade para estar sempre com os cristãos, estar sempre no meio deles. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. É claro que nós, enquanto igreja, sem Cristo não somos nada. Sem o Espírito Santo de Deus, não somos nada. Não podemos viver sem Ele, prosseguir sem Ele. Davi, ele orou ao Senhor dizendo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele sabia que sem o Espírito de Deus ele não seria nada, o seu reino não seria nada, o seu cetro não teria poder, a sua coroa não teria valia. Mas quando ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele se sentia seguro, protegido, confiado nas grandezas do Senhor. Assim é a vida do cristão. Precisa continuamente zelar pela presença do Espírito Santo. A Bíblia diz, guarda o que tens. Apocalipse está dizendo, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém roube o que mais dá destaque na sua vida. O que é? É o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos relata para nós não entristecermos o Espírito Santo de Deus, no qual estamos selados para o dia do arrebatamento ou para o dia da nossa redenção. Vamos então para o tópico 2, falando sobre arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo. O amor é a mensagem central da Bíblia Sagrada. Nas Escrituras, o amor é um atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo de número 8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. E a Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor faz parte do âmago de Deus, da intimidade de Deus. O amor está intrinsecamente ligado à igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Uma igreja que não ama é uma igreja que não representa Cristo. Um discípulo que não ama é um discípulo que não está seguindo as pisadas do Mestre, porque Jesus, em todos os lugares por onde ele passou, ele sempre expressou o amor para com as pessoas, a misericórdia, a graça, para que essas pessoas sentissem-se amadas, acolhidas pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, conforme Jesus fala em Mateus 22:40. O sinal dos discípulos de Cristo. O amor é a prova da filiação com Deus e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Não um amor só de palavras, mas o amor expressado através de atitudes. 1 João capítulo 3, versículo 17, nós vemos isso. O amor é a maior de todas as virtudes e é o princípio que norteia o fruto do Espírito. Nós vemos lá Paulo escrevendo com muita propriedade na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, e lá no final desta sessão ele vai expressar que o que resta no fim de tudo é o amor, o que permanece é o amor, o maior de todos é o amor. 1 Coríntios 13:13. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Uma igreja que ama é uma igreja missionária. Uma igreja que ama é uma igreja relevante. Uma igreja que ama é uma igreja que faz a obra de Deus com carinho, não por obrigação, não por religiosidade, mas uma igreja que realmente tem este amor dentro do seu coração e não precisa ser coagida ou constrangida a algo, mas ela faz porque realmente ama
evangeliza, acolhe, abraça, intercede, faz a obra do Senhor com alegria. O apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor, que está no capítulo 3, versículo 17 de Efésios, compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 ao 3, nós vemos ali, que ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, eu não seria nada, seria como um sino que ressoa, como as coisas que passam tão depressa. Mas uma igreja que está fundada em amor é uma igreja forte, é uma igreja que prospera, é uma igreja que expande, é uma igreja que permanece. Então o amor precisa fazer parte da igreja todos os dias, em todos os momentos. Vemos também que por causa disso o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade do amor divino. Você já parou para imaginar comprimento, largura, altura, profundidade? Isso nos dá uma noção de expansão, isso nos dá uma noção de totalidade. Se Davi disse, se eu fizer a minha cama nas nuvens, o Senhor lá está. Se no Seol eu me esconder, o Senhor também vê. Ou seja, em todos os lugares, o olhar de Deus contempla. E onde Deus está, o seu amor também está, porque Ele é amor. Então, nós podemos compreender, através da palavra de Deus e através de Cristo Jesus, qual a largura, altura, comprimento e profundidade deste amor tão grande que foi derramado em nossos corações. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Não há como medir. Não existe uma fita métrica, uma trena capaz de mensurar este amor. Tamanho é o poder, tamanho é este amor. Então nós vemos aí que o amor de Deus, que está lá em João 3,16, de tal maneira. Esse tal maneira é o mais próximo que João chegou para expressar a vastidão deste amor. Deus amou o mundo de tal maneira. João não sabia nem como comparar este amor, não sabia nem como expressar este amor. Por isso que ele usou o termo tal maneira. Deus amou o mundo. Não está ali em específico algumas pessoas, algumas nações. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Então, este amor é demonstrado aqui que Paulo está falando aos Efésios para que eles compreendessem este amor tão grande, tão maravilhoso sobre as nossas vidas. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo, que nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então a igreja que está arraigada em amor, a igreja que participa da koinonia, da comunhão para com os irmãos, ela está seguindo os princípios divinos. E aí nós vamos para aquela passagem quando é trazida a mulher pecadora até Cristo e ele confronta aqueles fariseus, confronta aqueles homens, desafiando eles com a afirmação, dizendo, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que um após o outro, começando pelos mais velhos, eles largaram as pedras no chão e foram embora. Ou seja, Jesus estava fazendo com que eles refletissem acerca da necessidade de amar, necessidade de ter misericórdia, porque nós todos somos falhos e pecadores. Então, como pecadores, como falhos, nós não estamos imunes ou escapes de errar em algum momento. Por isso precisamos amar e interceder por aqueles que estão passando por dificuldades. Há uma necessidade muito grande de intercedermos pelos irmãos que pecam, pelos irmãos que caem. É muito fácil apontar, é muito fácil propagar o escândalo
quando alguma coisa errada acontece, mas quantos dobram os joelhos para orar? Quando você sabe a notícia de um pastor que adulterou, da esposa de um pastor que adulterou, isso cai nas redes sociais e muitas vezes as pessoas começam a tirar pedras. Atiram pedras e querem matar. Mas Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus está nos ensinando a, antes de atirar pedra, procurar amar primeiro, procurar dar uma injeção de ânimo, procurar liberar uma palavra de ânimo, de perdão, de fortalecimento. Deixe as pedras de lado, utilize-as só para construir altar para Deus, jamais para atacar o seu irmão. Deus nos deu uma arma poderosa para destruir as fortalezas das trevas. Que arma é esta? É o amor. Quando você ama, barreiras caem por terra. Quando você ama, batalhas e gigantes são vencidos. Em nome do amor, nós triunfamos através do amor que Deus tem derramado em nossos corações. Então esse é o interesse que Paulo tem para com a igreja de Éfeso, para que eles viessem ter esta plenitude de Deus em suas vidas e aprendessem a amar, assim como Deus também amou a humanidade e assim como Cristo amou e se entregou por todos nós. Vamos ao tópico de número 13, então. A bênção de Deus excede, vai além do nosso pensamento. Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. O que Deus pode fazer ultrapassa em muito as nossas expectativas. Por certo, você já foi alguma vez surpreendido quando você orou e confiou, esperou em Deus e Deus surpreendeu você. Fez muito mais além do que você imaginava que pudesse ser feito. Foi muito mais além. Abraão foi surpreendido por Deus quando nas suas expectativas e falta de fé, podemos dizer assim, né, por algum momento, quando ele toma Agar para gerar o filho, mas Deus vem e surpreende e ele surge, Deus vem e se apresenta a Abraão e diz, olha Abraão, esse não é o filho da promessa. Eu não trabalho nas expectativas humanas, nas possibilidades humanas. Eu vou muito além. O impossível para mim é coisa que não existe. Então Deus diz, olha, você terá um filho e quem vai gerar esse filho é a sua esposa legítima, Sarai. Então, não coloquemos limite em Deus. A nossa fé é o que limita Deus. Quando a nossa fé é pequena, nós limitamos Deus em fazer aquilo que nós tanto desejamos ou necessitamos. Mas quando nós cremos, com toda certeza, nós somos surpreendidos, porque o poder de Deus excede a todo o nosso entendimento e a sua provisão excede a todas as nossas expectativas. Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2 e 9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos pensamentos, conforme Isaías profetiza no capítulo 55, versículo 9. Então, desse modo, o poder divino que agora age na vida do crente e as suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. É impossível dimensionar a bênção de Deus em nossa vida. Se eu fosse contar as bênçãos do Senhor que já aconteceram sobre a minha vida, não teria como dimensionar. Olhando para trás e vendo tudo que Deus já fez, tudo que nós já temos vivido, é impressionante em saber a forma como Deus age, desde os mínimos detalhes, nas coisas pequenas e simples, até as coisas maiores e grandiosas. Tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem, a forma que Deus tem agido e nos surpreendido no seu grande amor, nos surpreendido na sua grande providência. Paulo ele encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Paulo diz a ele glória na igreja, ou seja, a igreja é um lugar de adoração, onde os irmãos se reúnem em comunhão para adorar a Deus. Então toda honra e toda glória devem ser dadas a Ele. Ao homem não, à instituição não, à denominação não. A glória é para Deus. Toda honra e toda glória é para Deus. João, ao contemplar o anjo de Deus
Em Apocalipse ele cai por terra para o adorar e o anjo diz, olha, não faça tal, adora a Deus, é a Deus que você deve adorar. Então, a glória, a majestade, o louvor deve ser dado somente ao Senhor nosso Deus. Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Sempre o adorar, sempre o glorificar. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo, conforme Salmo 115, verso 1. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Quando Isaías vê a glória de Deus, ele vê os anjos ali adorando ao Senhor, dizendo, Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Então eles adoravam e toda a glória, toda a honra era dada somente ao Senhor. Que você possa ser um verdadeiro adorador, encaixando-se naquilo que Jesus disse para a mulher samaritana. É chegado o tempo, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque aos tais Deus procura. E espero que Deus tenha encontrado você como um verdadeiro adorador, como alguém que está alicerçado, arraigado na palavra do Senhor e em Cristo Jesus. Que Deus possa te fortalecer, é a minha oração intercessória. E se você ainda não o faz, procure fazer. Tire um momento na sua oração, tire um momento no seu dia a dia, quando você for deitar, quando levantar, ou mesmo pela madrugada, você que tem o hábito, ore e interceda pelas pessoas. Visualize nas suas orações essas pessoas. Ore pela nossa nação, ore pelo seu estado, pelo seu município, ore pelo seu bairro, interceda, exerça esta fé que Deus colocou no seu coração e você vai ver grandes resultados e coisas gloriosas que só a eternidade há de nos revelar. Que Deus te abençoe. Encerramos aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical no nosso canal Maná Diário e o próximo estudo, se Deus assim o permitir, estaremos falando sobre atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Glória a Deus por tudo isso e até o nosso próximo encontro.